E antes de tu falares, porque és tu que vais falar primeiro, há uma coisa que tenho estado aqui a pensar desde o princípio e que não resisto em dizer, que é primeiro agradecer-te, Tiago, pela paixão com que tu te entregas, que te entregaste a cada um de nós, que eu tive a oportunidade de assistir principalmente ontem, como tu deixas que te tocar pelo que sentes no coração e mostras naturalmente essa tua vulnerabilidade de uma forma tão bonita. Isso é uma coisa única em ti. Eu agradeço-te imenso teres essa capacidade, sem preconceito nenhum, de o mostrares a todos. Obrigada. Obrigado, isso é mesmo. Eu nunca percebi isto. Lembro-me que quando eu estava na Jason, sempre que a minha equipa celebrava ou me agradecia qualquer coisa, eu estava a chorar. E portanto já era andote, eles já traziam um rolo de papel higiênico e o presente, ou fosse o que fosse. Eu tinha vergonha na altura, hoje não tenho vergonha nenhuma, tenho um descaramento de caraças. Para não dizer aquela outra cena que nós dizemos. Olha, este é o teu palco, eu só queria mesmo agradecer-te, este é um ato de amor e de coragem, vou mesmo pedir que não haja entradas e saídas de telemóveis, porque aquilo que vamos aqui experimentar é mesmo muito bonito e acho que não deve ser interrompido por nada. Eu queria muito que tu começasses por contar a história desta belíssima família que começa com a Matilde. Está ali. Então, logo assim, a Matilde foi logo assim um bom arranque para fazer aqui um bom teste. Eu e o Lourenço sempre quisemos constituir uma família, de facto tínhamos aquela coisa de ter um filho. E eu fui mãe muito cedo, aos 26 anos, já era arquiteta. Percebemos não logo que a Matilde não era uma criança normal. Começámos a perceber que havia ali alguns atrasos no desenvolvimento. Hoje percebo que era tão perceptível, tão fácil de ver, mas na verdade éramos os primeiros a ser pais, assim, dos nossos amigos. Nenhum médico nos tinha dito nada, até que começámos a perceber que havia ali claramente um atraso no desenvolvimento. Fomos a um pediatra de desenvolvimento, logo assim a primeira consulta, que nós íamos assim um bocado atarantados, aparvalhados, não é? Lá levávamos a criança, ele até pediu se podia filmar, nós dissemos que sim, dizíamos a tudo que sim. E ele disse-nos que a Matilde tinha um atraso gravíssimo. Disse assim uma série de nomes que eu acho que nós apagámos, que não ouvimos, e depois no fim eu perguntei, então, mas o que é bom de tu chorares é que se eu chorar, que já não era uma coisa que não me acontecia há muito tempo também, pronto. Eu disse, então, mas há algum prognóstico? E ele disse, não, é assim, não posso ser muita coisa, mas a Matilde não irá andar, falar, enfim, vai ficar um festal, pensámos nós, eu e o Lourenço. E eu saí de lá, eu e o Lourenço, mas agora falando de mim, como se tivessem-nos dado um murro no estômago. Eu saí também com uma raiva enorme e durante os 2 anos seguintes da minha vida jurei que ia provar àquele médico que ninguém determina o que vai ser a minha vida ou a vida daquela minha filha. Simplesmente porque ninguém sabe. E hoje em dia, e hoje especialmente, a Matilde faz hoje 24 anos, tenho a satisfação enorme, percorridos estes 24 anos, de dizer que a Matilde ultrapassou tudo aquilo que não era previsto, nem possível, nem de que viesse a acontecer. Portanto, este foi um caminho foi uma entrada num túnel escuro que demorou tempo, como se tivéssemos dado um mergulho nas profundezas do mar. Começámos a ter a procurar imensas especialidades. Eu acho que durante alguns anos tive uma média de uma consulta por semana. Quando cheguei aos 10 anos da Matilde já tinha feito as contas, já tinha assistido 700 horas de terapia da fala, mais 800 de terapia ocupacional, enfim, percebi que tinha um segundo curso. Isto porque fiz a opção, na altura, de deixar a minha atividade profissional, que eu trabalhava num ateliê de arquitetura, e de acompanhar a Matilde, porque acredito imenso, e a Matilde fez-me mostrar isso, que há sinais que a vida nos dá. Às vezes as pessoas dizem, tu tens assim um ar tão levezinho, parece que é fácil. Eu disse, não foi nada fácil. Eu caí várias vezes no pântano, tive uma depressão grave, e levantei-me
mas tinha uma coisa que sempre me ajudou a agarrar, que era os sinais que a vida me ia dando. E a Matilde, ainda longe de andar, porque ela começou a fazer tudo lentamente e tudo muito mais tarde, portanto ela começou a andar mais ou menos aos 6 anos, entretanto nós tivemos mais filhos, quisemos ter mais filhos, e a Matilde com 2 anos dizia mãe, com uma forma corretíssima de dizer. Ela não falava, e não falou durante anos, começou a dizer alguns sons por volta dos 8 anos, a dizer algumas palavras soltas aos 12, 14, e com 2 anos ela dizia mãe, e dizia mãe diferente se queria comer, ou se queria fazer xixi, ou se era uma mãe de birra. E isso para mim foi o que me fez agarrar a ela e deu-me sentido a eu ou manter ali o cordão umbilical e por isso acompanhá-la em tudo o que era a vida dela. Ela tinha caminho. E aqui depois ela começou a fazer o caminho e dar-nos esse lado do caminho, a mostrar-nos o que é que era o caminho. Podemos ou cantar os parabéns ou dar uma salva de palmas. Quando contaste isto, isto aconteceu na Nova, não era suposto sequer estar a acontecer esta conversa. E eu fartei-me de chorar, não é? Estávamos ali os dois na padaria do bairro, e a Mónica desconcertou-me porque às tantas eu perguntei-lhe, estava a viver este processo, não é? Se isto acontecesse comigo, quais seriam as minhas preocupações, e estava na minha pequenez a pensar que se calhar era bom que, pronto, que se eu tivesse um filho com um desafio destes, pelo menos soubesse comer, ou que fosse autónomo fisicamente. Mas quando te perguntei o que é que tu querias, quando ouviste este médico sugerir-te que se calhar a Matilde ia ser um vegetal, tu respondeste a coisa mais bonita que eu alguma vez ouvi, e eu gostava que tu dissesses. O que é que tu sempre quiseste para a Matilde? Que ela tivesse autoestima, que ela gostasse dela, que ela acreditasse na vida dela, independentemente da condição da vida dela, que no fundo é o que eu acho que todos nós queremos. Nós queremos o ser, nós queremos estar bem connosco, nós queremos ter essa capacidade de nos improvisarmos na vida com aquilo que encontramos e que temos. Portanto, eu tenho uma filha que se calhar não vai andar, tudo bem, mas ela é a Matilde, ela tem vida e ela tem gostado da vida dela e tem que saber vivê-la. E na verdade, eu era ali um bocadinho, eu e nós, e depois os outros nossos filhos foram sendo um escudo, porque aquilo que ela apanha, sendo que a Matilde não falando percebe tudo, era muito duro, porque a sociedade não está preparada para a inclusão. E uma coisa que eu muitas vezes penso, e as pessoas sentem sempre, que é a minha história. Esta não é a minha história, não há ninguém aqui nesta sala que não tenha alguém conhecido, ou conhecido, que tenha atravessado uma passadeira e que tenha sido atropelado por um carro e de repente tenha ficado o resto da vida condicionada. Ou alguém que deu um mergulho numa piscina, principalmente crianças, e que tenha ficado tetraplégico. Toda a gente tem histórias destas, toda a gente tem histórias de vidas que mudam de um instante para o outro. Portanto, não é com a outra pessoa. E como é que nós fazemos a essas pessoas que acontece isso? E se fosse comigo, não é? Que se fosse connosco, é comigo. E, portanto, eu sei como é que quero que tratem a Matilde, como é que a respeitam. E simplesmente às vezes é no olhar. Portanto, ela tinha que ter capacidade, independentemente do olhar que lhe chegasse, que ela olhasse nos olhos e dissesse: sim, eu sou Matilde, eu não tenho um problema com isso. Portanto, isto é a principal coisa que... Uau, eu achei isso enorme. Nunca me tinha passado isso na cabeça, mas não foi fácil. E tu deste este vídeo para nós termos consciência de qual foi o caminho, não é? E falaste-me de um episódio que eu achei delicioso também, que foi o teu processo de te agarrares à Matilde e conseguires que ela conseguisse andar. Eu queria que tu contasses essa história, porque eu acho que é inacreditável. Então, isto são as horas imensas, dias de terapia que nós optámos por fazer, porque sempre acreditámos que quanto mais intervenção e quanto mais cedo, melhor. E somos uns otimistas e somos loucos, porque nós acreditamos se calhar demais. Quantas pessoas e amigos me diziam: não achas que é a altura de parar? Eu disse: não, eu continuo a acreditar
que há caminho, porque ela vai-me dando indicadores de que no seu ritmo, a dada altura, no meio destes anos intensivos de estimulação, de esfregar com escovas, de uma série de coisas, a Matilde tinha que estar num aparelho, vocês já devem ter visto às vezes, que é ligado muito à fisioterapia, que se chama standing, que é assim, que nós chamávamos a época medieval lá em casa, porque tinha assim umas barras de ferro, ela tinha que estar lá encaixada com um tabuleiro e tinha que estar presa com os velcros. Não me parece que aquilo fosse doloroso, mas não era confortável. E de facto aquilo era uma choradeira pegada, eu tinha que fazer aquilo com um tempo. Eu punha música, porque gosto de música, punha música cada vez mais alta, porque eu não a queria ouvir chorar, e punha música mais alta e mais alta, porque eu queria me abstrair de tudo o que se estava a passar. E queria eu própria me libertar daquele sufoco que estava a viver. E às tantas percebi que quanto mais eu dançava e quanto mais eu usava música, mais a Matilde conseguia ter ali um bocadinho mais de equilíbrio, sendo que ela não tinha equilíbrio nenhum, era daqueles bonecos que nós punhamos e aquilo escorrega. Eu tirei-a dessa idade medieval, do standing, e pula assim num canto e fazia aquele jogo do sempre em pé, que é, então agora segurei um bocadinho, eu faço aqui uma pirueta e quando vou, e qual não foi o meu espanto quando eu vinha com a mão, ela lá estava assim um bocadinho no equilíbrio, e eu disse, isto é por aqui, tu já tens tudo aí dentro, portanto eu não vou continuar com a estimulação de fora das fisioterapias, eu tenho que trazer o que está lá dentro. E comecei desenfreadamente à procura de uma formação em dança, fiz imensos workshops. Claro que isto é tudo uma coisa agora contada até tem graça, mas na altura foi espetacular porque sempre tive um apoio incondicional do Lourenço e os avós que foram-nos apoiando na estrutura. Isso não teria sido possível, mas eu sei que houve alguns juízos, na altura juízes de valor não tão simpáticos, porque ela devia estar cá, era a dedicar-se à filha e aos filhos, e na verdade eu estou a ir para a Alemanha durante 2 anos fazer uma formação de dançoterapia, que na verdade foi a experiência mais importante que eu tive na vida e que eu tive através da Matilde, porque na verdade é ir ao encontro, mais uma vez, daquilo que tanto falámos hoje, do ser, que é o corpo não esconde, o corpo não mente, ninguém consegue dizer que está feliz assim, é impossível. E o corpo diz muito mais do que nós imaginamos. E quando nós aprendemos a usar o corpo e a libertarmos através do corpo, isso tem um poder imenso. E na verdade eu descobri isso, eu fui para lá ter esta formação para trabalhar com a Matilde. Na verdade depois acabei por fazer N projetos na Fundação do Gil e no Centro de Paralisia Cerebral, aprendi imenso. Mas na verdade eu mais do que trabalhar com a Matilde e depois espero ter deixado um bocadinho desse legado e dessa experiência aos nossos outros filhos, mas eu aprendi para mim. A minha vida não foi a mesma, porque eu sinto no corpo aquilo que é importante, aquilo pronto faz sentido, e também é com o corpo que se joga muito esse improviso, João, que tu tanto falaste. Não é? Com crianças, nós também, com filhos pequenos, nós sabemos, quer dizer, é impossível planear um dia, porque não há um dia que corra, não é? Aliás, eu nunca saí de casa a certa altura limpa, porque a Matilde era tipo, fazia jatos, portanto eu saía já assumidamente com novas e portanto eu dizia sempre, não, isto foi há bocado, comia uma coisa que, pronto, há sempre eu improvisei N situações. Mas essa foi a minha grande experiência pela parte do corpo. Tu disseste uma coisa que ainda me fascinou mais do que esse esforço, não é? Que ainda por cima nem sequer foi um esforço, foi um prazer, não é? Que foi, a certa altura perguntei-te, mas porque eu também tenho interesse nisso, não é? Que todos nós temos filhos, todos nós lideramos, e eu gostava de ter autoestima, não é? E portanto também gostava que os outros também a tivessem, não é? E às tantas tu disseste-me que percebeste que para construir a autoestima na Matilde tinhas que primeiro tratar da tua, não é? Um bocado aquela ideia de quando vais no avião, se querem as máscaras de oxigênio, primeiro tens que pôr tu e depois é que tratas dos outros, não é? E portanto para mim fascinou-me esta coisa da dança ser uma realização que aconteceu, não é? Foi uma oferta, não foi ela que te deu, não foi premeditado, mas foi assim um fluir em que vocês entraram, não é? Acho isso maravilhoso. Tu achas que funciona mesmo assim? Qual é o segredo? Conta-me lá. Como é que tu sentiste esse... Porque tu falaste na palavra libertação, não é? Como é que isso aconteceu? Tiago, eu acho que esta questão, quando é trabalhar no fundo uma linguagem comum,
é ver aqui, eu ando um bocadinho e tu andas um bocadinho, há aqui uma plataforma comum aos dois. Portanto, eu não tenho a minha vida e tu tens a tua. Se tu estás entrega a algum projeto, e a Matilde passou a ser o meu projeto de vida, a minha família também, mas a Matilde seguramente, eu tinha que ir na direção da Matilde. Isso é tão simples de fazer, porra. É muito fácil, não é? Eu perguntei-te, e aqui está o exemplo do que é esse trabalho. Tu falas na Matilde como um projeto, mas eu gostava de que explicasses aqui como é que isso se faz na prática, não é? Nós temos muitos engenheiros na sala e às vezes ajuda a perceber na prática o que é que isto significa. Podes explicar isto? Então, para os senhores engenheiros, isto é muito básico. Nada contra. Então é assim, na verdade eu não acredito naquela coisa de cada um trabalha por si. A Matilde tem, neste momento, e foi tendo ao longo destes 24 anos, muitas terapeutas. Felizmente tive ótimos profissionais e acabei por me agarrar durante anos e ficaram amigos nossos, porque passei horas da minha vida com eles, com quem partilhei as coisas ótimas e menos boas, todo este processo, e percebi que eles não têm que trabalhar cada um na sua gavetinha. Não faz sentido. Não faz sentido, até porque a Matilde, como muitos destes miúdos, é a mesma coisa. Pensarmos na Matilde é pensar numa criança de 5 anos. Eu não posso falar em todos os rios ao mesmo tempo. Tenho que falar num rio de cada vez. Aqui não estou a falar de rios, estou a falar de cores. Vou falar de uma cor de cada vez. E se é o amarelo, porque é a cor que ela mais gosta, então vamos falar todos de amarelo. É a semana do amarelo. E aquilo entra de uma outra maneira. Porque cada um, na sua história, se é a terapia da fala, que é a Teresa que vai falar do amarelo, se é a Ana na musicoterapia, que vai cantar uma música do amarelo, se é a Sara psicóloga que vai trabalhar o amarelo como a cor, se é uma cor que dá alegria ou tristeza, ou seja o que for, se é a Beatriz na terapia ocupacional que vai utilizar o amarelo, isto entra na vida da Matilde como uma coisa redonda, porque ela sente que é uma coisa coerente, é uma coisa que dá consistência na vida. E é esta, para mim, a diferença na atuação da Matilde. Não é uma coisa individual. Nós estamos todas a trabalhar para o mesmo objetivo. E isto tudo vai sendo partilhado. Há um grupo do WhatsApp em que eu sou a chata da companhia, em que digo, então, o que é esta semana? Já elas decidimos, o que é que faz sentido? Agora a Matilde vai para fora, por exemplo, temos que insistir no tema do banho. O tema do banho, vamos todas trabalhar o banho, porque ela daqui a 15 dias tem que ir, vai para um campo de férias e tem que saber tomar banho, não pode deixar o chuveiro aberto e ir-se embora, quer dizer, isto não pode acontecer. Portanto, estamos todos a trabalhar o tema do banho e filmamos os vários passos e, portanto, a Matilde ver isto e todas nós íamos partilhando esta informação tem um lado muito positivo e vai surtindo efeitos. Uau. Com calma. Com calma. Também a calma faz parte, não é? Olha, e como é que se mantém um amor a funcionar? Tu tens uma família lindíssima. Quando vocês celebraram as vossas bodas de prata, foi talvez os dias mais felizes que eu alguma vez passei, não só numa igreja, porque havia umas batuqueiras. O Lourenço é apaixonado por África e, portanto, trouxe todo um espetáculo para dentro da igreja ali ajudem-me, do Chiado. Encarnação. Da Encarnação. E lembro-me de haver turistas à porta a tirarem fotografias dessa festa. Por acaso foi muito engraçado porque o dress code era ir de branco e as minhas calças brancas estavam molhadas. Portanto, eu fui no carro com o Zé Pedro com as calças todas molhadas. Estava tão calor como hoje. Sequei as calças agarradas ao corpo dentro da igreja, mas depois foi uma festa. Havia batuqueiros da Guiné-Conakry na vossa festa. E eu lembro-me de olhar para a vossa família e dizer assim, porra, como é que se constrói isto? Como é que acontece o amor desta maneira, não é? Porque houve aqui algum efeito de contágio, não foi tipo tu dedicas-te à Matilde e depois, tipo, isto não foi tipo squads no Spotify, não foi por missões, não é? Como é que depois isto acontece? Como é que tu mantiveste o amor? Quer dizer, para aqui imagino que é difícil encontrar as pessoas e trabalhares como uma verdadeira líder, não é? Com incluir toda a gente, mas como é que se faz isso em casa? Bom, vamos aqui por várias partes, não é? Uma das coisas, quando também soubemos que a Matilde tinha uma deficiência, sendo que é uma deficiência raríssima, portanto nem sequer tem nome, uma das coisas que eu li logo é que 90% das famílias, dos casais com filhos com deficiência separam-se. E eu disse logo, eu não quero fazer parte desta estatística, portanto, der para onde der, eu vou ter que usar a minha criatividade ao máximo, mas eu casei com este homem, é com este homem que eu quero ter a minha família
E a Matilde é a nossa filha, portanto nós temos que nos desdobrar aqui um bocado. E isto é um compromisso também de entrega, não é? Não há receitas, não é fácil, é preciso partir muita pedra, é preciso dizer as coisas diretamente, é preciso envolver os nossos outros filhos e dizer: eu estou mesmo cansada, eu já não estou a aguentar mais. É preciso recorrer à ajuda. Nós fomos criando uma rede de amigos também, que foram crescendo, porque na verdade também é o princípio da história, em que tivemos muitos amigos que nos deixaram de convidar, porque nós tínhamos uma filha diferente. Portanto, e tu percebes que esses não são amigos. E isso é duro. Mas depois tu vais descobrindo e fazendo os novos amigos. E temos amigos que a mim especialmente, que às vezes também tenho outro grupo do WhatsApp com essas amigas, que eu digo: eu preciso de desabafar, e elas vêm então dizer: então, diz lá o que é. Eu digo só: pronto, eu estou muito cansada disto, agora estou farta, já não aguento, já escrevi não sei quantas coisas. Pronto, e isso é bom, poder dizer as coisas, poder dizer: olha, agora nós precisamos mesmo de uns dias de férias, alguém vai aparecer para assegurar a Matilde. E depois há estratégias que nós fomos afinando. Espera aí, eu vi isso até porque a Pilar andou a montar uma festa para vocês poderem namorar. Foi brutal. Eu não sei se o Santiago foi o DJ nesse dia, mas por acaso não. Mas eu lembro-me de todo esse esforço. Eu lembro que tu fizeste a letra, não foi, José Pedro? A letra da música. Não foste? Ah, tu andaste a ensaiar a malta. Porque eu lembro de eu não sabia cantar aquilo e tu mandaste-me o... Deve ter sido a mesma estratégia. Montou também uma Ele rede. montou a rede. É Pilar. É sempre o Pilar. Mas olha, para além disso, tu também falaste em estratégias, não é? Eu fartei-me de rir e depois não sabia se podia rir disso ou não, não é? Podes à vontade. Porque tu às tantas dizias: não, porque às vezes ela está chata e está assim, com a mãozinha, e eu digo: oh Matilde, a mãozinha. E eu dizia: mas pá, tipo, podes fazer isso, e tu és uma descontração à volta dela. Já te vi até em coquetéis, não sei o que, quando ela está chata, tu dizes: oh filha, agora está chata, deixa-me em paz, não sei o quê. E nós, quer dizer, é um bocado. Para mim, eu não estou habituado a lidar com isso, quer dizer, eu acho que devia estar, não é? Nunca tive essa circunstância na minha vida, mas a receita que tu me deste a seguir, as estratégias, eu pensei assim: fogo, e se eu pudesse fazer isto com os meus filhos, até com a minha equipa, não é? Eu acho que é espetacular. Podes contar aquelas 3 ou 4 que tu me disseste? Bom, das mãozinhas até é uma graça minha com a Pilar, porque a Matilde tem aquela coisa típica da falta de oxigenação, agora bastante melhor, também tem sido bastante existentemente treinada, e nós é brincadeira, não é? Com humor, mãozinhas, e ela lá se lembra e a mão vem e pronto, e nós começamos a dançar assim, sevilhanas, pronto, assim. Qual é o objetivo, não é? Em cada coisa temos um objetivo. Por exemplo, a Matilde tem tarefas em casa como os irmãos, tem que pôr a mesa. Então, estamos há anos a treinar isso. Já experimentámos todas as maneiras, agora temos uns individuais que ela fez, ela desenhou, porque ela adora desenhar, pintou, plastificámos, e que ela põe no lugar. E assim põe os talheres em cada um as peças em cima de cada... Isto parece uma coisa básica, não é? Mas é isto somado por tudo o que ela tem que fazer. É preciso escrever listas, é preciso fazer desenhos do que é, o que é ela vai fazer. Ela tem um quadro diário com as horas todas, que ela é obsessiva com as horas. E às vezes isto não dá só escrevendo. Portanto, temos que fazer cartazes, temos que brincar com a coisa, porque no fundo é desconstruir ao máximo possível tudo. Eu há bocado estava a ouvir o João também. João, estás no telemóvel que eu estou a ver. E estava do improviso. Ele está a tomar notas, que ele é do género. Pronto, então podes. De acabar isto e ele ter escrito um texto espetacular e está no Instagram, uma das coisas mais bonitas que pode Olha, ter. das cenas mais hilariantes que eu tenho, eu que também não tenho o trauma do palhaço, mas não gosto muito, e também sou tímida, embora se calhar não pareça, foi estar na CUF numa das consultas e esperas. Hoje em dia já não espero, eu telefono, eu chego atrasada agora, pronto, já tenho muitos anos de consultas, eu sei que é uma arrogância dizer isto, mas já não faço. E a última, ao fim de 2 horas de espera, a fazer desenhos, a fazer milhares de coisas com a Matilde, jogos, ver coisas no telefone, a Matilde, a senha virou para a nossa vez e a Matilde diz: não, meteu a burra, sabes, não quero. E eu disse: não estou a acreditar, eu estou aqui 2 horas. Não. E é um no de uma miúda que tem 1,80 m, portanto ela é o gigante, eu sou o anão, e eu a dizer: Matilde, vamos? Não. Liga ao Lourenço, e o Lourenço lá faz também de pateta, liga: então Matilde, mas agora temos que ir, não sei o quê. E ela: não.
E eu, estou tramada. Há uma coisa, e a Matilde gosta imenso de sons. Gosta imenso dos sons do rato que faz. Então, de repente, eu vejo-me a fazer o corredor todo da CUF, com toda a gente, enfermeiros, médicos, todas as salas de espera, a olhar para mim e eu a saltar tipo ratinho e ela a rir, o gigante atrás de mim, toda contente, toda desengonçada, a vir. Pronto, conseguimos ir à consulta. De repente eu entrei, fechei a porta e disse: eu agora vou sair sozinha, está bem? E depois não sabemos o que é o improviso. Uau. Olha, achas que conseguiste construir a autoestima da Mati? Agora tenho a certeza que sim. Então vou falar da Matiti Bego. O que é a Matiti Bego? É culpa também muito do Lourenço, que anda sempre com capulanas, ele tem um amor por África enorme. Eu quando vi isto achei maravilhoso. Conta. Sim, e trazia capulanas, como se já não voltasse lá outra vez. Ia no mês seguinte e trazia mais 20. Portanto, ao fim de 10 anos, aquilo dá um armário bem cheio. A parte da primeira infância é relativamente fácil, com uma filha diferente. Pronto, vão-se encaixando. Ela era sempre a mais alta da turma. Ela já tinha estado repetido o mesmo ano 5 vezes, não é? Portanto, havia aquela máxima de eu chegar à escola e uma avó, a criança dizer: esta menina é da minha turma, e a avó: ai, é impossível desse tamanho. E eu atrás a pensar, pronto. Depois, quando começa, a partir de uma certa idade, já não se começam a enquadrar. Eu estou a generalizar, quer dizer, estou a falar da Matilde, mas obviamente que isto, cada caso é um caso, sendo que a Matilde tem uma deficiência um bocadinho híbrida, porque ela não é uma deficiente profunda. Se olharmos para ela, ela até tem um aspecto bastante... Não tem nenhuma deficiência física, mas não tem todo o desenvolvimento cognitivo. Portanto, ela não tem possibilidade sequer de viver sozinha ou de ficar sozinha em casa. E há uma fase ali, já perto da idade dita adulta. Desculpa, eu estou de costas, quando disseram para estar mais... E o... Estás a ver se o João está no telemóvel, eu percebo. Pois, Coitado. e chegando ali aos 18 anos é uma chatice, porque dizem: agora olha, Pronto. amém-se. Já não tem escola, já não tem forma de... Não, já não tens nada, ocupação. já não tens nada. Tens as instituições, que foi uma coisa que nós sempre fugimos, porque acreditamos de facto na inclusão, de que é possível a Matilde estar realizada num contexto normal, a fazer alguma coisa que seja possível, e como eu dizia, se ela for feliz a varrer ruas, está ótimo, não é? É uma utilidade, ela sente-se útil, e se isso a realizar, está tudo bem. Mas na verdade nós não encontrávamos a solução, e no meio dessa dificuldade e dessa angústia que é para os pais que não ver perspectiva, e não queremos também que ela fique presa em casa e condicionar-nos e saber o mal que isso faz, resolvemos criar uma marca que é Matiti, porque ela sempre se chamou ela Matiti, e sacos porque tínhamos as capelanas. Eu não sou boa a fazer bolos, senão se calhar seria bolos, pronto. E no fundo era uma coisa que fosse uma marca da Matilde, em que ela estivesse envolvida no máximo de coisas das tarefas da produção destes sacos, e que trabalhasse exatamente as competências que para nós nos pareciam determinantes naquela fase da vida dela, e ainda hoje, que é o que ela faz. A motricidade fina, enfiando cordéis nas etiquetas, pondo nas embalagens, a parte das deslocações, porque ela tinha que ir, isto era tudo apoiado com uma terapeuta, e era tudo definido pela tal equipa, e muito por nós lá em casa, em que ela tinha que ir de transportes, comprar os tecidos, levar à costureira, trazer, fazer as contagens, separar por cores, embalar, pôr nos sacos. Portanto, isto trabalha-se uma série de coisas que eu, quando dizia para ela ir à mercearia comprar 2 cebolas e umas batatas, eu já não podia ouvir a dizer aquilo, porque qual é o interesse, qual é a motivação? Para que é que tu vais dia sim, dia não comprar 2 cebolas? Para quê, não é? Quer dizer, isso chega a uma fase da vida que eu já não quero saber. E isto eu achei que pelas cores, por ter o nome dela, poderia ser... Portanto, passaste a ser incubadora de startups também, porque criaste uma empreendedora. Mas na verdade foi um processo que foi andando, fomos criando mais modelos, e só o ano passado, portanto ao fim de 5 anos, é que tivemos a certeza que tinha valido a pena, porque estávamos na praia e de repente a Matilde levanta-se e vai ali assim ao lado, está uma senhora deitada a ler com um saco.
E ela chega, aponta para a etiqueta e diz Matiti. Eu, Matiti. E a senhora ficou a olhar para ela, não é? E eu levantei-me, percebi e nós dissemos, olha, pronto, estava tudo dito, valeu a pena. Bom, só para fechar, se tu pudesses pedir alguma coisa, se alguma coisa pudesse ser mais fácil nesse caminho todo, o que é que pedias? De nós, de todos. É aceitar e olhar a diferença sem preconceito. Com entrega, dar o benefício da dúvida, respeitar. Só isso. Muito obrigado.